Boa noite, aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para você mais um seminário da disciplina de Inteligência Artificial pelo aluno Pedro Estevão. Ele vai falar sobre busca competitiva, que é uma técnica de IA clássica, e exemplificar o algoritmo Minimax, um algoritmo que se tornou muito famoso, especialmente por sua aplicabilidade em jogos de turnos, como, por exemplo, o jogo de xadrez. Então, com a palavra, o nosso caro aluno Pedro. Boa noite, meu nome é Pedro e como o professor falou, o tema que eu vou apresentar hoje é busca competitiva, em específico a busca Minimax, que eu vou explicar mais para frente. Bem, uma busca competitiva, comparada a uma busca, às buscas que eu aprendi no outro momento, é uma busca que tem dois ou mais jogadores. Esse tipo de busca normalmente é chamado de jogos. E por que eles são interessantes para a análise de inteligência artificial? Primeiro, como jogos têm regras bem específicas de vitória, de regras de jogo em si, eles são fáceis para representar, é, são fáceis de colocar símbolos e para a máquina aprender as regras. Além disso, diferente de uma ação na vida real, normalmente as ações de cada jogador são limitadas. Por exemplo, no xadrez, cada peça tem uma quantidade de movimentos específicos. Na dama, cada peça tem cada movimento específico. As regras são bem específicas para poder todo mundo ter entendimento, para todos os jogadores poderem entender. E, além disso, não é uma solução fácil, não é uma solução trivial. Por exemplo, em uma partida de xadrez, foi calculado que existem em torno de 10 elevado a 120 jogos possíveis de xadrez. É claro, isso é considerando você matar sua rainha para peões, você sacrificar peças necessariamente e assim por diante. Considerando os jogos em que ambos os jogadores jogam de forma sensata, esse número cai para 10 elevado a 40 jogos. Assim como quando a gente vai trabalhar com IA, a gente tem que definir com precisão meu modelo. Eu tenho que primeiro falar qual é o meu estado inicial, de quem é o turno atual, quais são as possíveis ações desse jogador nesse turno, o que vai acontecer se ele para cada ação. Eu tenho que também determinar se eu cheguei no meu objetivo, por exemplo, no xadrez é dar checkmate. E por fim, eu tenho que colocar um peso, que é o que a gente chama de utilidade, para cada possível jogada. Como assim? Se eu comer uma peça, um peão no xadrez, provavelmente é pior do que eu comer uma rainha. A não ser que isso acabe fazendo eu perder o jogo. Então, cada peça, cada jogada tem um peso diferente. O quanto é bom para mim. Os jogos mais estudados na IA são os jogos que a gente chama de jogos de soma zero ou soma constante, que é bem simples. Todo o meu ganho, se eu ganhar, alguém tem que perder. Não aparece um ganho do nada. Normalmente os jogos que a gente analisa isso porque é mais fácil entender e colocar os pesos. Vamos para um exemplo mais fácil que o xadrez, que é o TikTok. O TikTok, por si só, tem 362 mil nós terminais, ou seja, os nós no final. É uma quantidade bem absurda para uma pessoa pensar em todas as possibilidades. Mas para um computador isso não é um custo tão elevado, comparado ao do xadrez. O meu estado inicial, no caso, seria um TikTok todo vazio, e eu posso colocar um X, se o meu jogador inicial for o X, em qualquer lugar da minha tabela, desde que não tenha nada. Como eu comecei, não tem nada. Depois, no meu turno, o outro jogador bolinha joga e assim por diante. Isso é um sistema de soma nula, porque soma zero, porque ou eu ganho, ou eu empato com o meu
adversário ou eu perco. Não tem como os dois ganharem, vamos dizer assim. Essa árvore, como a mesma de TikTok, que só tem 9 possibilidades por vez, já até 9 possibilidades, ela ainda é complicada de mostrar e explicar. Então vamos considerar uma árvore menorzinha, em que cada jogador tem 3 ações possíveis. E eu vou considerar que cada jogador vai jogar um turno, que é o termo que é o turno é quando passa a vez para o outro jogador. Nesse caso aqui, para facilitar a representação, eu vou considerar que os jogadores, que um jogador é o triângulo para cima e o outro jogador é um triângulo para baixo. Além disso, eu vou considerar que em relação a meu valor de utilidade, bem, que é o do Max, quanto maior ele, maior minha chance de ganhar. Quanto menor ele, menor minha chance de ganhar. Então, para mim, eu quero que esse valor seja o maior possível. Para o jogador adversário, ele quer que seja o menor valor possível. Por isso que normalmente nós chamamos de max e min. Como é que funciona esse sistema? Eu tenho 3 possibilidades iniciais em que o jogador vai escolher. Vamos analisar o jogador mínimo primeiro. Nessas 3 primeiras opções dele, no primeiro nó do jogador mínimo, ele tem 3 opções: 3, 12, 8. Como ele quer que eu perca, ele vai escolher o menor valor. Nesse caso, 3. Quando ele escolhe o 3, ele fala, se você vir para esse nó, Max, você tem esse valor de utilidade. Para o segundo nó do min, ele tem 3 possibilidades novamente: 2, 4 e 6. Como ele quer que eu perca, ele tem que escolher o menor, que nesse caso é o 2. Assim por diante. Assim como o terceiro nó, 14, 5, 2, ele tem que escolher o menor valor de utilidade, que é 2. Então, as oportunidades que ele dá para o Max é 3, 2, 2. O Max vai analisar e pensar, eu quero ganhar o maior valor possível, então eu vou na possibilidade 3. É uma lógica bem recursiva. Quando eu vou aplicar para mais de 2 jogadores, eu dou um vetor com o valor de utilidade de cada um deles. Em vez de analisar se é o menor ou maior de cada um, eu analiso o maior valor para mim. Nesse caso aqui, de A, de C, ele vai sempre escolher o terceiro termo maior. Por exemplo, no primeiro nó de C, ele pode escolher o vetor 1, 2, 6 ou 4, 2, 3. O C, como ele quer o maior termo dele, ele vai escolher o 1, 2, 6. E assim por diante nos outros termos e de forma recursiva. Como é que eu faço uma análise? E agora eu vou falar da poda alfabeta. Se eu fizer uma análise do xadrez inteiro, vai consumir, sei lá, dias, meses, até anos, de tão grande que é. Então eu tenho que criar uma lógica de otimização da minha busca. A mais utilizada atualmente é a poda alfabeta. Qual a ideia dele? Eu vou eliminar os ramos da minha árvore que eu não vou entrar de jeito nenhum. E como é que eu faço isso? Eu vou analisar na minha árvore 2 valores: alfa, que é o melhor valor de max, e como ele é o melhor valor de max, ele é o maior valor de utilidade, porque ele quer ganhar. E eu vou analisar, e o outro valor é o beta, que é o menor valor de utilidade, porque o min quer que o max perca. E ele pensa assim, se esse valor aqui apareceu em algum lugar da minha árvore, se tiver algum outro ramo com valor pior que esse, eu não vou conseguir entrar nela. Que é essa de forma genérica. Se essa árvore aqui, se M for melhor que N, desculpa, se M for melhor que N, não necessariamente menor ou maior, eu jamais vou entrar nesse ramo para chegar em N, porque eu sempre vou tentar seguir no caminho do M.
Vamos para o exemplo, como aquele exemplo anterior. Está aqui em minha árvore, com essas possibilidades aqui, já no final. Vamos passo a passo. Vou fazer uma busca de profundidade. Vim para a primeira profundidade. Desse mais um, encontrei o meu primeiro valor de utilidade. Então, meu valor vai ser 3. Meu melhor valor. Continuei. Como é o melhor valor para o meu min, o 12 é ruim. Eu jamais vou pegar o 12. Então, continuo. Novamente, o 8 é o meu menor valor, maior valor, é um pior valor que meu 3. Então, eu não vou pegar o 8. Pronto. Então, eu tenho a primeira dupla. 3, 3. Vamos para a minha próxima. Meu próximo ramo. Meu próximo ramo. Menos infinito 2. Nesse caso, o 2 é pior que o meu 3. Eu jamais vou entrar nesse ramo. Então, não precisa analisar nem o meu segundo nó, nem o meu terceiro nó. E eu vou direto para a análise do meu terceiro ramo. 14. 14 é melhor que o meu 3. Então, continuo analisando. 5. 5 é melhor que o meu 3. Continuo analisando. 2. 2 é pior que o meu 3. Mas é o que eu vou utilizar, pegar. Como pode ser visto, se o 2 tivesse antes do meu 14, se eu tivesse analisado primeiro o 2, eu não teria que analisar o 14 e o 15. Então, essa análise essa poda de alfa beta, ela depende muito da ordem que eu analisar. Lógica minimax. Tem um meu valor de utilidade. Considerando que seja um valor de um jogo de soma zero, um jogador ganha. Quando o jogador ganha, o outro perde. Quando um perde, o outro ganha. Então, eu posso considerar uma utilidade única para os dois. Um jogador vai tentar maximizar a minha utilidade e o outro jogador vai tentar minimizar minha utilidade. É daí que vem o meu valor vem o nome min-max. Quando eu tento fazer uma jogada, por exemplo, aqui, um jogador vai procurar o maior valor de utilidade e o outro jogador vai escolher o menor valor de utilidade. E como é que é a lógica de algoritmo? Eu vou entrar na minha árvore e vou para o meu nó mais profundo possível. Nesse caso, eu faço uma busca de profundidade. Nesse caso, seria A1, B1, por exemplo. Como está na jogada do meu B, do meu min, ele vai procurar em cada nó o valor de utilidade do filho de menor utilidade. O meu valor nesse nó de B, eu tenho 3 opções de utilidade: 3 em B1, 12 em B2 e 8 em B3. Como o meu jogador min quer encontrar o meu menor valor, ele vai ter que escolher o 3. E jamais vai tentar jogar o 12 e o 8. Isso considerando os jogadores buscando ganhar de forma perfeita. No meu segundo ramo, o meu jogador mínimo tem 3 filhos: 2, 4 e 6. E aí ele vai ter que escolher o menor valor de utilidade. Nesse caso, 2. E no meu jogador D, ele tem 3 opções: 14, 5 e 2. E ele vai escolher o 2. Como é que é o meu algoritmo? Ele vai analisar, descer o mais profundo possível, pegar o meu valor de 3, subir para o meu B, encontrar outro filho e assim por diante. É algo bem semelhante à minha análise de busca de profundidade, em que ele sempre vai no mais profundo e vai subindo. Voltando para esse slide. Dependendo da minha ordenação, da minha ordem de análise, eu posso cortar ramos ou não. Nesse exemplo aqui, no meu nó D,
se eu tivesse analisado o filho 14, o filho 2 primeiro, eu não precisaria analisar o 14 nem o 5 novamente. Não precisaria analisar o 14 e o 5. Então, a ordem da minha árvore de análise importa bastante em relação à poda. Considerando a melhor das hipóteses, em que eu sempre analiso os nós que eu possa eliminar, eu consigo reduzir a complexidade de tal forma que eu consigo fazer uma busca com o dobro de profundidade na mesma velocidade, no mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu consigo em 5 segundos fazer uma árvore de 3, se eu fizer uma busca, uma otimização perfeita, eu consigo fazer uma análise de uma árvore de 6 em 5 segundos. Eu posso aplicar algum tipo de lógica para conseguir fazer isso. Por exemplo, no xadrez, normalmente é mais vantajoso capturar peças. Então, se eu sempre fizer, sempre capture peças, passa alguma peça ameaçar outra peça, eu consigo não exatamente chegar no perfeito, mas bem próximo o suficiente para reduzir boa parte da árvore e aumentar a minha profundidade de xadrez. Bem, a minha busca ela é bem semelhante a uma busca de profundidade. Então, eu posso aplicar uma busca iterativa de profundidade. Como assim? Eu faço uma busca de um turno só, encontro a melhor jogada. Faço uma busca de dois turnos, e aí eu primeiro analiso a minha melhor jogada que eu encontrei. Porque é mais provável que a melhor jogada esteja além da minha melhor jogada do primeiro turno. Pode não estar, mas é provável que esteja. E eu repito isso até chegar na profundidade que eu desejo. Os melhores movimentos, eles são chamados de movimentos assassinos. Normalmente não são tão comuns. Além disso, eu posso eliminar análises que eu já fiz. Por exemplo, permutações de movimento que eu já fiz. Como é que eu faço isso? Crio uma tabela com o estado que eu estou para saber se eu já analisei ele ou não. Se eu já tiver analisado, eu já tenho uma resposta. Se não, eu vou e analiso. É claro, se eu fizer lembrar de todos os meus estados, a minha tabela pode acabar ficando gigante também, porque eu vou analisar muitas coisas. Então, eu tenho que ter alguma estratégia para ir eliminando os estados da minha tabela que eu não vou utilizar mais. Por exemplo, se eu perder um peão no xadrez, eu já posso escolher todas as minhas lógicas que tem os 8 peões. Aí eu posso excluir na minha tabela todas as lógicas que tem os 8 peões, porque eu já fiz essa análise antes. É claro, como estamos tratando de jogos, idealmente o turno é infinito. Na prática, não é. Então, pode ser que acabe a minha busca, demore tanto que o tempo não seja conveniente, ou quebre, ou assim por diante. O que é que eu faço? Eu tenho que analisar, eu tenho que resolver esse problema. Se eu fizer uma análise de 25 andares de xadrez, eu posso demorar dias, posso até não chegar na resposta, meses, anos e assim por diante. O que é que eu faço? Eu vou até determinada solução, até determinado turno ou profundidade, e aí eu tenho que prever e tenho que supor, estimar um valor de utilidade nessa profundidade. Como a estimação ela pode estar muito errada ou pode estar muito certa, mas aí tem que analisar qual é a lógica do meu programa. Vamos para o xadrez. Um exemplo de função de utilidade muito comum em livros de xadrez é colocar pesos em cada peça. E aí somar todas as peças com seus respectivos pesos. Isso aí é o que a gente chama de função linear ponderada.
como é que são esses pesos, por exemplo? Um peão vale 1 ponto. Então, se tiver os 8 peões, eu tenho 8 pontos. Torre 5, rainha 9 e assim por diante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o jogador preto só perdeu um bispo, enquanto o jogador branco perdeu um bispo, um cavalo e dois peões. Usando essa função aqui, é muito provável que o jogador branco perca. Só que aí vem alguns problemas. Primeiro, eu tenho o mesmo estado de peças perdidas, só que agora eu tenho um jogador, uma peça ameaçando minha rainha, a rainha preta. Então, no próximo turno, minha torre branca vai comer minha rainha e vai ter uma variação de 9 pontos. E agora o jogador branco tem muito mais provável de ganhar. E isso em apenas um movimento. Se na minha busca eu chegasse nesse estado e parasse, é muito provável que eu tivesse uma estimativa errada. Então eu tenho que tratar esses casos. Além disso, essa função ponderada simples não analisa coisas como, por exemplo, o meu bispo no final do jogo, ele é mais valioso que no começo. Por quê? No começo, os bispos estão presos, não tem tanta mobilidade. Enquanto no final do jogo, que tem menos peças impedindo ele consegue se mover com mais facilidades. Então, como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu trabalho melhor na minha função de linha ponderada. Por exemplo, eu posso colocar um peso mais leve no meu bispo no começo do jogo e aí aumentar o peso dele no final do jogo. Outra coisa é tentar não buscar algo chamado não parar em estado não quiescente. O que é um estado quiescente? É um estado em repouso, ou seja, não tem variação brusca. Nesse caso Só aqui, a oi? questão da pronúncia é quiescente, quies- Quiescente, quiescente, é a ok, busca pela quiescência. Quiescência é calmaria, a busca pela calmaria. ok, Ok? obrigado, pessoal. Quando eu faço minha busca até determinada profundidade, eu tenho que garantir que não há variação brusca na minha função, tenha certa calmaria. Por exemplo, quando eu for fazer minha análise, eu coloco que nenhuma das minhas peças podem estar ameaçadas. Então, nesse caso aqui, a minha busca iria uma casa para frente, onde provavelmente a rainha iria para cá, ou então para um outro lugar em que ela não estaria ameaçada. Então não teria como ter uma variação brusca. Outro problema quando eu faço busca desse tipo são problemas de efeito horizonte. Como assim? Problema de efeito horizonte é quando são táticas de retardar algo inevitável. Vamos considerar essa partida de xadrez. O meu bispo preto, ele está preso e não tem saída. E provavelmente vai perder em 6 rodadas, vamos dizer assim. O jogador preto pode analisar o seguinte: ó, se eu jogar o meu peão para frente, eu vou ter um cheque e ele obrigatoriamente vai ter que comer o meu peão ou mover o rei. Se eu jogar o meu peão para frente novamente, ele obrigatoriamente vai comer. E aí ele vai analisar, ó, eu perdi 2 peões, mas o meu bispo está salvo. O que não é verdade. A situação dele continua a mesma, só que ele acabou indo para além da minha profundidade máxima de análise. E isso é um problema que, para você resolver, você tem que analisar, você tem que ter algo chamado extensão singular, que são jogadores, que são jogadas excelentes, e aí eu gravo essas jogadas. Se ela for legal, ou seja, não for um movimento legal, possa ser jogada, eu sempre jogo ela. Como são poucos movimentos desse tipo,
eu não preciso gravar muita coisa, tem um custo computacional baixo. Bem, um outro tipo de busca, de otimização, é a poda para frente, em que apenas uma parte dos meus nós são analisados em cada busca. Um exemplo de busca desse tipo é a minha bin search, que é uma busca que ele só considera os N maiores, melhores filhos. Por exemplo, considerando que eu tenha um jogo da velha, a primeira jogada tem 9 possibilidades, mas aí eu posso considerar apenas as 5 melhores aberturas, por exemplo. Qual é a vantagem desse método? Pode ser que a minha melhor jogada seja a partir de uma jogada ruim. Por exemplo, eu sacrifico minha rainha e aí eu dou um checkmate. Já sacrificar minha rainha normalmente não tem uma qualidade muito boa, mas pode acabar tendo, e assim por diante. Uh, outro tipo de busca poda para frente é um corte probabilístico, em que ele simula a si mesmo várias vezes, e aí ele fala, se você seguir esse caminho não vai dar bom. Então é tipo, ele é a probabilidade de vitórias que ele já rodou várias vezes, a partir de simulações anteriores. Tá. Uma técnica que os pesquisadores utilizam é fazer busca e consulta. O que é que seria uma consulta? Uma consulta nada mais é do que você ter uma database e ir nela para escolher uma melhor jogada. Isso é muito comum no começo e no final de rodadas. Por quê? No começo, os, já é conhecido as melhores jogadas possíveis, já se tem uma experiência com as aberturas. E com o tempo, a, vai aumentando a quantidade de possibilidades, aí você não pode ficar recorrendo a uma tabela. E nas saídas, quando as peças vão acabando, diminuindo a quantidade de opções de jogadas, fica mais fácil para analisar as tabelas de trás para frente. As aberturas normalmente são pegas utilizando conhecimento de humanos mesmo. E aí você pega os conhecimentos de humanos e faz uma tabelinha, e aí o computador, a inteligência artificial, busca essa informação na tabela. No final do jogo, tem uma tática que é utilizada é você ver todas as possibilidades de peças finais com as peças minhas atuais, e aí eu fazer uma busca reversa. Eu tenho um estado de checkmate, e aí eu faço uma busca reversa fazendo o movimento anterior até chegar onde eu tô. É uma busca retrograda. Aí vamos para os jogos de sorte, jogos estocásticos, com variações. Esse aqui é um jogo de gamão, onde o objetivo é você colocar todas as suas peças no outro lado do tabuleiro. No caso do branco, é chegar no zero de forma anti-horária, e o preto ir de forma horária, chegar no 25, todas as peças. Em cada rodada você vai jogar duas peças, dois dados, e esses dados vão lhe dizer onde você pode mover as suas peças, quais são os seus movimentos legais. E como é que como é que se faz a nossa árvore de busca com isso? Cada nó tem que ter um nó intermediário de chance. Por exemplo, eu tenho o meu Max, o meu jogador Max. Cada bolinha dessa é a chance de vir o meu dado correto. Então, a bolinha tem a chance de vir certo. É como se eu adicionasse um nó, uma profundidade intermediária em cada lugar que tivesse a chance de ser a jogada ideal. E aí eu faço uma média ou algo semelhante a isso com a chance. Nesse caso aqui, os meus dados rolarem 1 e 1 e rolarem 1 em 1,
e 6 de 6, tem uma chance um pouco menor que os outros. Então, minha chance de vir 1 em 1 é 1 em 36. E se eu cair nessa possibilidade, eu terei toda uma sub-árvore, considerando que eu consegui chegar nesse caso. E aí, depende do meu peso, e aí faço uma análise, uma média do meu valor de utilidade. Qual o problema disso? Vamos considerar duas árvores iguais, com a mesma quantidade de chance, onde para ir para o meu nó da esquerda eu tenho 90% e para o meu nó da direita eu tenho 10%. Nessa minha primeira árvore aqui, ele iria sempre escolher o meu nó A1, porque a utilidade dele, considerando os pesos, seria 2,1 e a da minha direita seria 1,3. Qual o problema disso? Se eu tiver pesos muito altos ou desbalanceados, como na minha árvore da direita, ele pode influenciar, porque como é uma média, o peso da minha utilidade pode influenciar. Mesmo que seja mais provável que o meu valor, quando eu vou para a direita, eu encontre a utilidade 1. Como eu adicionei sub-árvores, adicionei novas profundidades, esse tipo de busca tem uma oportunidade muito rasa, tipo, 3 turnos normalmente é o máximo. O que é que eles fazem em vez de analisar toda a árvore? Eles fazem simulações em que o jogo joga contra si mesmo e pega as possibilidades de cada vitória, de cada movimento, para dar vitória. Esse tipo de árvore de simulação é chamada de simulação de Monte Carlo, e ela acaba sendo bem aproximadamente real. E normalmente em jogos de sorte, ela é o que mais é utilizada. Para jogos parcialmente observáveis, um exemplo é o jogo Krieshkiel, eu acho que é alemão, eu não consigo pronunciar direito, em que todas as peças, temos, na verdade, 2 jogadores e um mediador. Cada jogador só consegue ver as próprias peças. É como se um jogador tivesse um, um jogo, o meu outro jogador tivesse um outro tabuleiro com as peças dele, e um juiz, tivesse falando com os dois de forma isolada e falasse: ó, eu quero mover peão até tal casa, esse peão até essa casa. Aí o juiz vai lá e fala: não pode, ou cheque, ou assim por diante. Nesse caso aqui, temos o jogador branco tem um rei e uma torre, e o jogador preto tem um rei apenas. O jogador branco fez de tal maneira que ele sabe que o rei preto está na casa A4, ou B4, ou C4. Como é que ele vai jogar? Vamos supor que ele jogue o meu rei para a casa C3. Se o meu juiz falar que tá ok, tenho confirmação que o rei dele está nessa casa. Por que isso? Porque o rei, ele iria entrar em xeque se ele avançasse nessa casa e o rei estivesse lá. Caso seja ilegal, eu sei que o rei está em uma dessas casas. Então, o meu jogador branco move o meu rei para a esquerda, minha torre para a casa C3. Se for um movimento legal, eu posso ter certeza que que o rei inimigo está na casa B4. Se for cheque, eu tenho certeza que o rei inimigo está na casa C4. Qual o problema? Para esse sistema de lógica, para esse tipo de jogo, o custo computacional é extremamente elevado, porque você tem que analisar, primeiro, supor onde estão a casa onde estão as peças inimigos. Segundo, supor quais são cada peça. Terceiro, você tem que supor
o que o seu oponente supõe. Para você, sabe, tentar escolher, tentar pensar como é que ele vai jogar da melhor maneira possível. E assim por diante. Ainda está muito aberto pesquisa nessa área, de jogo parcialmente observável. E, e o custo computacional está muito elevado ainda. Agora vamos para jogo de carta. A maioria dos jogos de carta, o pessoal, os pesquisadores utilizam o método de Monte Carlo, que simula as cartas entre si mesmo e coloca porcentagem, pesos, porcentagem de vitória em cada jogada. Qual o problema de calcular a média disso? Da média de. Desculpa. Qual o problema de calcular os pesos com a média? É que o meu, minha inteligência não é capaz, ele normalmente não analisa as consequências das minhas jogadas depois do jogo. Vamos supor que eu dê para a minha máquina, para a minha inteligência, duas opções. E para a esquerda, ele encontra bastante dinheiro. Mas, se ele ir para a direita, ele vai encontrar um novo caminho que tem duas opções. Em uma delas, ele ganha ainda mais dinheiro e na outra, ele é atropelado. Só que ele sabe qual, e ele consegue escolher corretamente a melhor escolha. Na segunda rodada, novamente tem as mesmas opções, e ele novamente escolhe a melhor opção. Ótimo. Dois casos que ele saiu ganhando perfeitamente. No terceiro dia, as duas primeiras opções, a esquerda tem dinheiro e a direita tem dois caminhos. E aí, só que dessa vez, ele não sabe em qual dos caminhos ele vai ser atropelado. Só que quando a máquina fez o balanço, bem, ele só vai morrer em alguns casos. Se for nesse caminho, é mais provável que ele ganhe mais dinheiro. E aí ele vai, escolhe o caminho e pode ser atropelado. E assim por diante. Ele também não consegue fazer blefe. Ou seja, a máquina sempre vai escolher a melhor opção possível. E se achar que ela vai perder, ela não joga ou tenta diminuir a quantidade de perdas. Ele não tenta jogar, aumentar a aposta, e mesmo que ele ache que vai perder, ele sempre vai tentar jogar da melhor forma possível. Aí vamos para o estado da arte. No xadrez, o mais conhecido é o Deep Blue, que ganhou do campeão mundial mais conhecido. E aí ele conseguia ir até 14 de profundidade. Só que qual é o problema? Ele utilizava um computador muito potente e focava muito mais na arquitetura, não tanto na parte de algoritmo. E ele já foi aposentado já. Outro é o Hydra, que tem avanços de algoritmo nela, que conseguiram ir até 16 casas. E aí eu utilizo mais algumas técnicas para ir até 16 casas. 16 casas, mais ou menos. Atualmente é o Hibika, que se eu não me engano é russo, que está ganhando torneios mundiais até. No Dama, o Shinnok já consegue fazer jogadas perfeitas. Como assim? Ele sempre faz a escolha perfeita em qualquer sistema que ele encontrar. E ele utiliza uma database de 39 trilhões de estados finais. No reverso, tem o Logistelo. No gamão, tem o TD Gamon. Ele utiliza a simulação de Monte Carlo. No Go, como tem muitas possibilidades, ele ainda está num amador avançado, no tabuleiro inteiro, mas no tabuleiro reduzido de 9x9, ele já está mestre já. Eu não lembro, não sei se tem tradução em português
de jogo, British, que é É Ponte. só uma informação. Oi. Tanto, tanto o Go como o xadrez, eles têm um novo algoritmo aí que é muito superior, que é o AlphaZero. O AlphaZero, ele começou como AlphaGo e ele era voltado ao jogo de Go, conseguiu pela primeira vez na história do mundo bater um campeão mundial de Go. Depois do experimento com sucesso, a empresa comprou o AlphaZero e uma empresa de busca, e aí desenvolveram o Alpha Zero para xadrez, né? Eita. que, que também jogou excepcionalmente bem. Depois ainda foi aposentado, mas aí fizeram um projeto de open source chamado Lila Chess Zero, que você pode pesquisar e jogar contra, se você quiser, no site aberto Lichess. Então é bem poderoso, acima desses atuais aí que você colocou no slide. É que o livro é até meio antigo, né? Não lembro Isso. qual a idade do livro. Então, é. O Go era o que ele tinha mais resistência, e se ele realmente ganhou, é. Pelo visto, o futuro vai ser das máquinas mesmo, ganhando todos os campeões. Os outros dois também ganharam de campeões. E eu adicionei aqui de um Dota 2, que é um jogo em tempo real, com uma complexidade até elevada, onde é um time de 5 jogadores versus 5 jogadores, com um mapa bem grande, com várias opções. E em 2018, eles ganharam dos campeões mundiais, o OpenAI 5. E eles liberaram para o público, e dos 43 mil jogos, apenas 4 mil foram derrotas. Ou seja, já está havendo avanços nas modalidades de tempo real, não só em turnos. Bem, como eu mencionei antes, o Minimax atualmente é o mais utilizado em inteligência artificial. Só que aí tem alguns problemas. Primeiro, ele pressupõe que todos os meus valores de utilidade estão 100% certos. Se eu tiver algum erro no meu valor de utilidade, esse erro vai se propagar por toda a minha tabela. Além disso, ele analisa bastante, ele tem que primeiro analisar os movimentos ilegais. Vamos supor que eu tenha 20 movimentos e apenas um deles seja legal. Aí toda vez eu vou ter que analisar os 19 movimentos ilegais e meu movimento legal, se eu já sei que apenas meu movimento legal é a única opção. Aí tem essas falhas no sistema. Um exemplo aqui, eu tenho uma árvore, novamente, de 2 turnos, e aí eu tenho duas opções aqui. Se o meu max for para a minha direita, ele vai encontrar 99. Se ele for para a esquerda, desculpa, se ele for para a esquerda, ele vai encontrar 99. Se ele for para o meu rampo da direita, vai encontrar 6. Se eu adicionar uma variação de 20%, é muito provável que esse número aqui esteja errado e esse valor aqui acabe passando do meu valor de 100. Além disso, é provável que o meu valor de utilidade de 99 esteja completamente errado, considerando os outros ramos, os outros filhos do meu ramo à esquerda. Então, se eu escolher esse ramo à esquerda, é provável que esse esteja absurdamente errado. Bem, é isso. Então, eu queria agradecer a apresentação excelente aí do Pedro.
E ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Obrigado.